Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Fin Kids e hoje com o tema Como ajudar o seu filho na escolha profissional. Esse tema é maravilhoso, fica aqui com a gente, já aí se inscreva no nosso canal, você que está chegando agora, deixa o seu like, ativa as notificações porque hoje tem conteúdo de sobra. E mais uma vez estamos aqui com a Marcela Tavares. Tudo bom, Marcela? Olá, tudo bem? É um prazer sempre estar aqui reunidos falando de um tema tão maravilhoso e que é tão importante, né? Para todos, não só para as crianças e adolescentes, mas para os adultos, para todos. Ah, é verdade, porque hoje a gente vai dar muita orientação para os papais aí que estão nos ouvindo, vai ser bem legal. E direto dos Estados Unidos, ela está logo ali, nossa CEO, nossa querida Aline Sopper. Oi, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse podcast. E um tema que eu gosto muito, viu? Porque a gente vai falar sobre como ajudar os nossos filhos a escolherem uma profissão para ser bem-sucedido financeiramente, né? Então, acho que o tema aqui hoje vai ser bom. Ah, com certeza, com certeza. E a gente tem sempre essa, já entrando já no tema aqui, que para a gente não perder tempo, a gente sempre tem essa mania. Eu vou trazer até um exemplo meu, né? Por exemplo, eu sempre quis ser militar, né? Eu fiz várias provas, acho que Deus não quis não, que eu fiz até uma prova aí que, né, meu Deus do céu, uma vergonha a prova, eu não passei na prova, achei que tinha passado, foi uma vergonha danada. Mas era um sonho meu ser militar. E hoje eu tenho uma das minhas filhas, ela tem uma personalidade bem forte. Eu falei, cara, será que eu vou realizar o meu sonho vendo a Maria Helena militar, vendo ela de farda? Eu acho tão linda essa questão. E muitas vezes a gente tem essa questão de querer realizar o nosso sonho na vida dos nossos filhos, né? E eu queria, Aline, que você contasse um pouco dessa experiência também, falasse um pouco sobre isso. Quando a gente olha para os nossos filhos, né, e os pais sempre querem o melhor para os filhos, é fato. Só que é importante a gente lembrar que nós não somos iguais e nós não estamos na mesma época. Isso é muito importante, porque o sonho que a gente tinha quando criança, a gente tinha baseado nas experiências que nós vivíamos. E eles hoje vivem outra experiência, completamente diferente. Então, essa frustração dos pais, querendo jogar para cima dos filhos, né? Eu não consegui ser tal coisa, então eu queria que meu filho fosse. Ele vai criar uma expectativa que, se o seu filho não quer realizar, ele pode ficar travado em não fazer o que ele realmente quer, porque ele está esperando cumprir uma expectativa do pai, uma expectativa da mãe, ou de um avô, ou de uma avó. Então, é importante a gente lembrar que ser bem-sucedido financeiramente, e é isso que a gente quer que os nossos filhos tenham dinheiro, que eles possam viver experiências, que eles possam se sustentar, não tem relação apenas com a profissão que ele vai escolher. Isso é fundamental. Muitas pessoas e muitas famílias vão achar assim, meu filho, vou dar um exemplo de quando eu era, né, criança. O que os nossos pais pensavam? Nossos filhos só vão ser bem-sucedidos se eles forem médicos, advogados, engenheiros, na época dentista, né? Isso. Então, se for uma dessas profissões, vai ser bem-sucedido. Se não for, não vai ter dinheiro, não vai ficar rico e pronto. E quantas pessoas se frustraram tentando entrar em uma dessas profissões e não conseguiram, e aí aceitaram que, poxa, já que eu não consegui, não vai dar nada para mim mesmo, não vou poder ser bem-sucedido nessa vida, frustrei meu pai e estou sem chance. Então, é muito importante a gente respeitar e auxiliar para que eles descubram as vocações que eles têm, para que eles descubram os caminhos que eles têm para percorrer, sabendo que qualquer um vai ajudar a ser bem-sucedido, desde que eles desenvolvam outras habilidades que a gente vai falar hoje também nesse podcast. É verdade. Só a gente fica ali, né, tentando orientar da melhor forma, né? Hoje a gente... muita gente como é que eu posso dizer? São orientadas. As crianças, elas olham as profissões pelo quanto dá de dinheiro, né? Uhum. Na verdade, elas querem dinheiro. O profissional é bem sucedido,
olha a vida material, o que ele tem, o carro que ele tem, como se veste, né? As bolsas, os lugares, as viagens, as crianças prestam atenção em tudo isso. Ao que ele faz, né? O que o pai da minha amiga, qual é a profissão do pai da minha amiga, né? Porque vive viajando, vive passeando e a gente nunca faz nada. Então a criança acaba se espelhando, né, numa profissão que ela percebe que vai dar um retorno maior do que o pai dela, né? Marcela, você que conviveu, né, dentro de escola com os adolescentes, Sim. E eu também que tenho adolescente em casa, Sim. a gente sempre percebe uma tendência por época, né? Eu lembro que na minha época que eu era adolescente, as pessoas pensavam assim, eu vou fazer medicina, porque medicina dá muito dinheiro. Sim. E não foi uma realidade minha, porque eu estudei numa escola pública, e eu acho que nem passava pela cabeça das pessoas daquela escola poder passar numa faculdade de medicina, né? Sim. Era como se fosse muito distante, apesar de que eu acredito que qualquer pessoa se esforçando, também dedicando tempo, vai conseguir, mas nem passava na cabeça das pessoas isso. Eu não quis fazer medicina, eu tenho pavor de sangue, eu não consigo nem ajudar alguém que tenha se cortado, então isso não é uma vocação minha. Mas eu vejo que hoje, muitos adolescentes acabam optando pela carreira na área de TI, né, de tecnologia da informação, porque eles escutam falar que as pessoas ganham muito dinheiro na área de TI. Você teve essa experiência também na escola, no ensino médio? Tive essa experiência, sim. As crianças, é o que eu estava aqui conversando com vocês. Elas sempre falavam, Miss Marcela, nós não queremos ser médicos, não queremos ser engenheiros, carreira militar, então nem pensar. Mas a área o que atrai os jovens hoje em dia, que eles vivem, né, focados, é esse mundo digital, né? São os jogos, e ali eles têm referências, as referências são bem-sucedidas, né? São jovens também, são pessoas que já atingiram um patamar assim, que as pessoas da minha geração levaram anos e ainda não atingiram, né, esse patamar que um jovem já atingiu. Eu estava até outro dia conversando com a minha prima, ela é arquiteta, né? Ela estava falando, caramba, eu estudei tanto, trabalhei tanto, aí vem um jovem desenvolve um jogo, mas é um jogo que, ao meu ver, é tão simples e tão bobo, e ele é tão bem sucedido. Então isso atrai os jovens, né? Dentro das escolas, as crianças falavam, não, Miss Marcela, nem preciso estudar, porque é só me dedicar aqui à área da tecnologia que eu vou ser bem sucedido. Falei, opa, não é bem assim, hein? Então, isso aí gerava um conteúdo dentro de sala de aula, né? Isso gerava um bom debate entre as crianças, até para orientá-los, né? Para que toda profissão ele vai realmente ter que se dedicar e estudar para que ele atinja o objetivo dele. Mas eu via muito isso dentro das escolas, né? As crianças querem a área de TI. E a gente, quando eu falei da questão de a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao que os nossos filhos escolhem, o que eles estão vendo, né, isso é muito importante. Porque hoje em dia tá até em alta aí uma questão no TikTok, né, que é o NPC, né, que são, não sei se a Aline chegou a ver sobre isso, essas lives aí que, sinceramente, eu não entendi muito bem, mas dizem que você faz determinadas coisas, ganha determinados valores, e são valores que chegam a ser valores altos. E agora acho que está no boom dessa questão de NPC, e muitos jovens estão se dedicando a isso, fazendo lives no TikTok de uma maneira... Não entendi muito bem, mas enfim. Só que isso... Tudo dentro da internet, muita coisa dentro da internet, ela tem um boom, né, Aline? De chegar, tem uma hora que explode. Trend, né? Exatamente. Sim. É o que a gente chama de trend. E é importante explicar para a criança e para o adolescente por que ele precisa estudar para ter uma profissão. Sim. E não apenas ficar esperando a trend acontecer. Isso. Porque a trend, né, brasileirando o termo em inglês, né? Então a gente falaria trend no inglês brasileirado. Ele dá um pico onde muitas pessoas consomem, mas ele acaba muito rápido. Então essa história de
de live NPC, do TikTok, aí pode ser que vocês estejam assistindo esse podcast daqui a alguns anos e isso nem exista mais. Verdade. Provavelmente isso vai acontecer. Mas nesse momento, as pessoas fazem uma live meio que de humor, que é como se fosse uma piada, e as pessoas ficam doando dinheiro, ficam dando dinheiro lá para eles, né? Então, a pessoa dá uma moedinha e aí ele faz uma palhaçada. Isso. É estranho pra gente, né? Bastante. Pra quem está assistindo, acha aquilo muito estranho, bizarro. Bastante. Mas eu acredito que quem está assistindo a live está meio que se divertindo. Isso tem a ver com a diversão. Uhum. Porque eu dou dinheiro e a pessoa faz o que eu quero. Né? Uhum. Eu dou um dinheiro, a pessoa imita o macaco. Eu dou um dinheiro, a pessoa imita o leão. Eu dou um dinheiro, a pessoa imita... Então, é uma forma de humor que eles estão usando para poder fazer isso no TikTok. Mas a gente sabe que, como tudo, enjoa, né, gente? Com certeza. Então, não dá para Exatamente. viver de live de NPC o resto da vida. Aquelas pessoas que têm realmente um dom artístico e têm uma veia humorística, eles vão precisar estudar para desenvolver outras formas de fazer dinheiro com a habilidade dele. Porque eu sou totalmente aberta a várias formas honestas, é claro, Uhum. da gente fazer dinheiro. Então, eu sei que tem pessoas que têm talento artístico que vão, sim, ganhar dinheiro fazendo piada, fazendo gracinha, e que tem gente que fala que é uma bobagem. Mas, gente, a diversão também faz parte da vida. É isso aí. Todo mundo vai trabalhar o dia inteiro, chega em casa, quer assistir um besterol. E sempre Uhum. teve, né? Quando a gente era criança, Sim. era televisão. Sim. Mas sempre teve. Quem não assistiu Cacete e Planeta? Gente, era Poxa, só verdade. besterol. Os trapalhões. Era só besterol. Mas eles fizeram muito dinheiro com isso. Então, orientar a criança de que o que é uma onda que vai e volta não pode definir a nossa carreira. Isso aí. Você quer ser um artista? Você quer ser músico, né? Você quer ser um influencer, um youtuber? Tudo isso é possível, mas para toda profissão você vai precisar estudar. Porque não adianta copiar a gente. A gente fala assim, tem muita gente ganhando dinheiro com a NPC. Não. Algumas pessoas que têm mais dom artístico, que são mais engraçadas, que ficam lá fazendo aquelas coisas, aquelas palhaçadas, estão ganhando dinheiro, que é meio bizarro para quem está de fora olhando, mas eu acredito que para quem está assistindo deve estar morrendo de rir Sim. daquela palhaçada. Uhum. Só que a maioria não vai ganhar nada. Por É quê? verdade. Porque a maioria está só copiando. E aí eu queria entrar num ponto do nosso podcast que é muito importante. O que vai fazer uma pessoa ser bem-sucedida financeiramente não é a escolha profissional, mas ela entender quais são os pontos fortes dela e aprender a trabalhar com isso para ela ser bem-sucedida no sentido de sair da média. Porque a gente sabe que na escola a gente aprendeu que a gente tinha que tirar a média para passar de ano, né? Então, se você tirasse lá a nota média, tirou 7, ok, passou de ano. Estava tudo ok. Só que a gente sabe agora que se você tirar 7, você passa de ano e não muda nada a tua vida. Isso aí. Agora, a melhor pessoa naquela área, ele tem outras oportunidades. Né? Aquela criança que é muito boa de matemática, se ele vai para uma Olimpíada de Isso Matemática, aí. se ele começa a ser visto, ele começa a ganhar relevância. Então, pai, mãe, professor, a gente precisa desestigmatizar as profissões Isso. e dizer que uma você ganha mais do que a outra e começar a valorizar habilidades e fazer com que os nossos filhos se esforcem para desenvolver as habilidades que ele tem. O que adianta uma criança que tem uma veia humorística incrível, poderia ser um grande humorista, poderia ganhar dinheiro na internet e tal? Não, ele tem que ser contador, porque o pai é contador e tem um escritório de contabilidade. Aí o coitado do menino vai lá e estuda contabilidade horrorosa, odeia aquele negócio, fica lá zoando os colegas na faculdade e sai de lá e vai para o escritório do pai. E o pai esperando o quê? Meu filho vai assumir meu escritório. Meu filho vai criar um programa de computador para informatizar a contabilidade no mundo, porque a gente sempre acha que os filhos vão, né? E aí o filho só queria fazer piada na internet.
e poderia estar fazendo muito mais dinheiro, poderia estar muito bem sucedido fazendo isso. Então, é muito importante a gente entender que o dinheiro, ele segue o resultado. Isso aí, gente. O dinheiro, ele segue o resultado. Se você é um dentista mediano, você vai ganhar o salário mediano. Mas se você for um dentista acima da média, que se destaca, você vai ganhar mais que os outros. Se você for um humorista mediano, você vai ganhar a média ali, que é pouca, ok. Mas se você se destacar, estudar e tudo, sabe? Estudar nas outras áreas também, se capacitar em outras áreas, você vai ganhar acima. Então, ajude seu filho na escolha profissional, ajudando ele a descobrir as habilidades que ele tem. Porque isso vai fazer diferença na vida dele. Sim, com certeza. Eu tenho um grande amigo que gosta de usar muito uma frase, né? O nome desse meu amigo é Silvaldo. Ele sempre fala, você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? E eu acho bem interessante essa frase, porque muitas pessoas querem agir pela razão, né? Como a Aline falou. Né? Hoje eu sou designer, né? Então eu sou muito feliz naquilo que eu faço e eu comecei desenhando na escola. A minha carteira, a minha mesa, na época era uma mesa meio amarelada, eu pegava o lápis, eu desenhava a carteira inteira. Eu fazia quadrinhos. E às vezes eu era pra explicar, né, gente? Porque as crianças que estão assistindo isso, como assim escrevia na cadeira da escola? Não gente, na nossa época, as cadeiras da escola eram todas rabiscadas. Todas. Pintadas, É mesmo, gente. é verdade. Não façam isso em casa. Não façam. Não faço. Não é. Nos anos 80, mas era assim que acontecia nos anos 80. É isso aí, ó. Agora assim. não precisa mais. Desenha no caderno. Por desenha favor, no caderno. na folha. Né? Isso acabou. Uma época que não cabe mais a vocês aí que estão assistindo esse podcast. Mas assim, aquilo ali me fez várias vezes ir para coordenação. Claro. A professora falou, você está fazendo o que você fez? Aí eu tinha que ir lá na coordenação, pegar um pano com álcool e limpar a minha arte. Sim. Aquilo ali me deixava um pouco frustrado. E às vezes, durante a minha vida, eu tentei várias vezes outras profissões. Sim. Eu tentei um monte de coisa. Até faculdade de engenharia eu tentei, gente. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou ser engenheiro porque tá dando dinheiro. Porque, assim, eu tenho muita influência de parentes meus, né? Inclusive, meu sogro também é engenheiro. E eu sempre o via trabalhando e falava assim, rapaz, você tinha que fazer engenharia. Entendeu? E eu falava, caramba. Aí eu falei, acho que eu vou fazer engenharia elétrica. Aí comecei a pesquisar, falei, cara, isso não é pra mim não, mano. Meu Deus do céu. Aí quando eu comecei, eu quero saber, eu vou estudar a minha área. E eu vou ganhar dinheiro com isso. E hoje eu tenho minha família, minha esposa, minhas filhas. E eu mantenho minha casa sendo designer. E sou muito feliz com isso. Eu tenho até um outro amigo meu que uma vez ele fez uma observação em relação a mim. Ele falou assim, Cris, o seu trabalho, eu consigo observar muito carinho no seu trabalho. Ninguém nunca tinha falado isso pra mim. Eu falei, caramba, mas é verdade, eu consigo colocar carinho naquilo dali. E muitas pessoas hoje estão frustradas realmente em outras profissões, poderiam estar rompendo em outras áreas, mas não estão. Sim. Isso é muito triste, muito triste. Então é tão importante a gente observar os nossos filhos, saber o que ele está vendo, o que ele gosta de fazer. Observe. Isso aí. Observe. Hoje eu tenho 3 filhas, né? A gente tem 3 filhas lá. Gente, cada uma pensa diferente. Né? Tem a Laura que tem seus gostos, suas vontades, seu jeito de ser. As preferências dela. A gente já sabe que ela quer embicar para uma área relacionada à saúde, à medicina. Ela já fala isso desde cedo. Ninguém influenciou. Mas também não vou chegar assim, não, agora eu quero ser um tipo de profissão que... Não, peraí, a gente orienta, minha filha, pensa assim, vamos tentar. Mas graças a Deus ela pegou para essa área. Tem a do meio também, que é a Rebeca. É toda artística, toda dessa área artística.
Tanto que ela é a nossa garota propaganda aqui no Nefim Kids. Nossa representante, adora gravar Já começou a vídeo. trabalhar. Já tem contrato com 10 anos de idade, já contratada. Já. Ela tem o maior orgulho em dizer isso. Nossa, né? ela tá demais, ela tá demais. E a gente já consegue enxergar na pequenininha aquela posição mais firme, como eu falei no início. Então a gente vai orientando. Mas, assim, a gente está falando aqui sobre educação financeira para criança, mas o que isso tem a ver com educação financeira, gente? O que esse tema, essa questão de qual profissão que o meu filho vai ter, tem a ver com a educação financeira? Vou deixar para a Aline responder essa. Fala aí, Aline, por favor. Perfeito. A escolha profissional, ela vai sim interferir na quantidade de dinheiro que a pessoa tem. A gente já comentou sobre isso. Só que, independente da profissão que a pessoa escolha, se ela não tiver uma boa base da educação financeira, o dinheiro entra e sai da vida dela e ela não realiza nada. A gente tem vários exemplos de pessoas que, eu preciso ser médico para ser bem-sucedido. E aí faz faculdade cara, ou faz banca, passa aquele período todo, entrou na faculdade, se formou, conseguiu um contrato, estou recebendo muito mais do que a maioria dos brasileiros recebem. Só que se ele não teve uma base da educação financeira, rapidamente ele se perde no gerenciamento desse dinheiro, assume mais compromissos do que ele dá conta de gerar e se torna um médico endividado. Sim. E isso é a realidade de muitos médicos ou outros profissionais no Brasil. Porque não adianta só a quantidade de dinheiro que você ganha. A quantidade de dinheiro que você ganha, que você gera, é importante sim. Mas mais importante, ou tão importante quanto, vai ser a forma que você vai gerenciar esse dinheiro. E, ao mesmo tempo, se a gente pega alguém, por exemplo, que é apaixonada por culinária, e aí fala para a mãe, né? Imagina, gente, mãe moderna, que lutou para conseguir ir para o mercado de trabalho. Aí a filha chega e fala assim, mãe, resolvi que eu vou estudar culinária e que eu vou montar uma fábrica de brigadeiros. Aí a mãe fala, pelo amor de Deus, eu paguei escola cara para você a vida toda, para você querer fazer brigadeiro. Aí a criança já leva aquele susto. Sendo que, se ela tiver uma boa base de educação financeira, ela vai usar aquela paixão que ela tem por cozinhar, por fazer o brigadeiro ou qualquer outra coisa, para ela empreender. Então, ela não vai ser só uma cozinheira que faz brigadeiro, mas ela pode ser a marca mais famosa de brigadeiro da cidade. Ela pode expandir o negócio de brigadeiria delas. Eu tenho várias amigas, inclusive milionárias, que fazem brigadeiro. Sim. Porque elas empreenderam na arte de brigadeiro. Eu tenho uma amiga, inclusive, Fernanda, que ela, advogada, apaixonada por cozinhar. E ela largou o direito e foi fazer bolo caseiro. Sabe aquele bolo caseiro, bolo da nossa avó? Sim. Que, sequinho delícia. E tal. Ela foi fazer bolo caseiro. E hoje, a Fernanda fatura milhões ao ano com bolo caseiro, ensinando outras pessoas a fazer bolo caseiro. E ela é advogada, formada em direito. Não era feliz no direito, mas fazendo bolo, ensinando outras pessoas a fazer, ela é. Então, a educação financeira, ela é fundamental para isso. Agora, a gente precisa mais uma vez falar, a metodologia que a gente leva para as escolas não é aquela educação financeira de gaste menos do que você ganha, o que é crédito, o que é débito, como preencher um cheque. Não é essa. É uma educação financeira que a gente fala que é 360, que vai ensinar a criança como que ela pode gerar mais dinheiro, independente de qual profissão ela tem escolhido, como que ela cuida bem desses recursos que ela vai gerar, como que ela se protege para ter menos problemas. Gente, porque tem gente que ganha muito dinheiro, só que não sabe proteger esse dinheiro. Aí leva golpe, perde tudo. Aí aquele trabalho todo que teve vai por água abaixo. Puxa, eu não tenho sorte. Não é que não tem sorte, é que não aprendeu a proteger o dinheiro, não aprendeu a proteger o patrimônio. Então a gente ensina isso para as crianças, gente, de pequenininhos. Adultos não sabem, a gente ensina para as crianças. E não aprendeu a multiplicar. Uma pessoa que aprende a multiplicar o dinheiro, investir o dinheiro desde criança, ela vai alcançar o nível de independência financeira
muito mais rápido. Isso aí. Então, essa educação financeira que nós estamos levando para as escolas, que ela é diferenciada, porque ela une, né, o fazer dinheiro, cuidar e multiplicar esse dinheiro, vai ajudar com que qualquer profissão que eles escolham, eles vão ter um caminho para ser bem-sucedido. Não vão precisar ficar amarrado na profissão da época, ou na profissão dos meus pais, ou a vida toda fazendo alguma coisa que não gosta só para ter dinheiro. Então, essa educação financeira. Se tem alguém enrolando na escola do teu filho aí, você chegou em casa, viu, o que tem? Ah, amanhã um cofrinho, uma moedinha. Gente, isso é só enrolação. A gente tem que ensinar uma educação financeira de verdade, que transforma. E isso faz diferença. Exato. E pode ter algum pais e mães, né, responsáveis pensando assim, caramba, agora eu fiquei com a minha consciência pesada, porque eu acho que eu estou... meu filho quer exercer uma profissão e eu estou influenciando ele para outra. Será que o que eu gerei no coração dele, meu Deus? Então fica tranquilo, porque através da nossa metodologia de ensino, nós oferecemos palestras aos pais. E nessa palestra, nós vamos dar direções e orientações, porque se você percebeu que até aqui você falhou, porque você estava colocando uma imposição em cima do seu filho. Não, você tem que ser médico. Se deu esse clique agora em você, fica tranquilo, porque lá nas nossas palestras nós vamos bater um papinho, nós vamos orientar, nós vamos levar conhecimento, agregar conhecimento a você, e aí você vai conduzir da melhor forma possível. Porque o que nós queremos como pais, vou falar como mãe, nós queremos que nossos filhos sejam bem-sucedidos, né? Sejam felizes, né? Sejam saudáveis, façam escolhas saudáveis, e se não fizer, aí volta a falar do emocional, do socioemocional, se não fizer a escolha saudável, tudo bem, retorna e vai, siga, mas seja feliz. Eu lembro que eu tinha uma referência que é o meu pai, né? E eu falava assim, não, eu quero ser engenheira, porque eu via que o meu pai era engenheiro e era muito bem sucedido. Eu falava, não, eu quero isso para mim. Só que enquanto eu lutava, né, para ser engenheira, falava, meu Deus do céu, é um universo tão diferente do meu. Caramba, mas ainda assim, né, eu persisti. Mas, gente, na minha época, lá nos anos 80, essa geração foi criada para estudar em faculdades federais, estaduais, né? Não façam escolas particulares, era uma vergonha. Meu filho não passou para a universidade federal ou estadual. Ai, meu Deus, ficava aquele zum na família, nossa, estudou em escola cara e não passou. E aí aconteceu isso comigo. Eu sempre estudei em escola particular, e aí na hora que eu prestava concurso para as federais, estaduais, tinha sempre uma questão em física, eu ia para a segunda fase, mas aí em física eu não conseguia. E aí eu falei, meu Deus do céu, tem algo que está impedindo todo mundo. Não tem problema, vai lá e faz a particular. Falei, não, peraí, às vezes não é esse caminho. Então, assim, amei, tanto que eu amo exatas, amo, mas me reencontrei, renasci, sou muito feliz em humanas, entende? Então, se você perceber que você forçou uma barra, até o seu filho já é adulto e ele está em uma profissão que você impôs, tudo bem. O seu filho ainda dá tempo do seu filho ser feliz na área dele, usando o que ele estudou, assim como eu estou fazendo aqui. Vejam. É verdade. Bom. tudo se encontrou. E assim, inclusive... Eu quero até dar uma dica prática, Cris e Marcela, claro, para os pais em relação a isso, né? Eu vejo que é muito importante a gente proporcionar experimentação para as crianças. Porque dentro de casa, ele tem uma referência. Mas muitas vezes essa referência, ele só vê o pai dentro de casa, né? Então, o seu pai era engenheiro, você sabia que ele era engenheiro e você via ele na tua casa e sabia que ele tinha dinheiro para pagar as coisas, as viagens e tudo. Mas você não sabia como era o trabalho de um engenheiro, porque você não via o seu pai atuando. Então, é muito importante a gente permitir que os filhos experimentem a profissão. Uma coisa é você, engenheiro gosta de matemática, eu gosto, então tá tudo certo. Outra coisa é a rotina, é o trabalho. Exato. Então eu lembro que quando eu era adolescente,
Eu sempre quis ser professora, né, desde de criancinha, mas eu nem falava isso para ninguém, porque eu já tinha ouvido que ser professora não dava dinheiro. Então, ela falou assim, deixa quieto, vamos fazer outra coisa. Depois eu queria ser cantora, e aí eu falei, cantora, ok, que cantora ganha muito dinheiro, né? Então, eu vou ser cantora. E aí as coisas foram passando. Aí, eu lembro que quando eu estava lá no ensino médio, meu pai falou assim, você devia ser dentista, você é muito inteligente, né? E meu pai não fez faculdade, minha mãe não fez faculdade, na família do meu pai, da minha mãe, nenhum dos meus tios fez faculdade. Então, eles falavam assim, ir para a faculdade fazer odontologia. E meu pai falou, se você for para a faculdade de odontologia, eu monto um consultório para você. Meu pai não tinha dinheiro não, gente, mas eu só queria dar o jeito dele de montar. Eu monto um consultório para você e tudo. Gente, mas eu nunca pensei, sabe, assim, de ser dentista na minha vida. Mas o que eu fiz? Eu, com 16 anos, fui trabalhar no consultório de odontologia com uma dentista, né, como secretária. Naquela época era para atender telefone. E aí eu ficava vendo como que era a rotina do consultório dentário. Quando essa dentista ia atender, ela era odontopediatra, ela ia atender as crianças e ela pedia ajuda, né? Eu ficava meio de instrumentadora. Sim. Eu botava as coisas para lá dentro do negócio para esterilizar. Sim. Eu pegava o que ela precisava. Então, eu fiquei experimentando. E, assim, era até legal, porque tinha criança, né? E eu sempre gostei desse contato com criança. Mas um dia, quando ela foi fazer uma extração de dente, em pé do lado dela, e aí eu em pé ali do lado, meu Deus, e ela falando, Aline, pega isso, Aline, pega aquilo, e ela me ajuda a segurar, e eu não conseguia, porque começou a sangrar, e minha cara começou a ficar bamba, e minha pressão baixou, gente. Ai, faz ideia. Eu só falei assim, doutora Lúcia, eu preciso ir lá fora. Aí ela, deixa as coisas aqui então. E aí eu fui lá fora, sentei assim, eu lembro que minha cabeça ficou tonta, minha pressão baixa. Olha! E cheio de criança na sala de espera, né? E aí depois, quando passou, eu falei pra ela, olha, quando você for fazer extração... Não conte comigo. Porque eu passo mal vendo sangue. E aí, ainda fiquei um pouquinho, né? Depois eu saí, comecei a empreender. Mas naquele dia, vi que não era para mim. Definitivamente não era essa profissão. Não adiantava meu pai montar um consultório de odontologia, porque eu não queria trabalhar com aquilo, eu não gostava daquilo. Então, é importante proporcionar experiências reais dentro daquele espaço de trabalho, para aquela criança, aquele adolescente entender. Às vezes ele gosta muito de estudar sobre o assunto, mas não vai gostar de estar ali no dia a dia. Então, pensem aí, lá na escola, né, nos projetos que a gente faz de empreendedorismo, a gente também traz isso, né, a possibilidade deles experimentarem na vida real. Então, quando a gente fala de empreender, às vezes as pessoas pensam que é só vender. Não. Dentro do projeto de empreendedorismo, tem aquele que cuida do caixa, tem aquele que vai fazer a organização financeira, tem aquele outro que cuida do marketing, que é o que vai focar mais em comunicação, tem o outro que vai para a venda, tem o outro que vai buscar recurso. Então, eles têm a oportunidade de experimentar posições diferentes para perceber onde eles se saem melhor. Tem o pessoal da criatividade, né, que é quem vai desenhar a logo do produto. Então, tem oportunidades. A gente faz isso com criança muito pequenininha. Sim. Agora, com adolescentes, você pode proporcionar outros tipos de experiência para eles que vão ajudar para que eles tenham essa visão também. Inclusive, essa semana, esses dias, nós tivemos uma reunião com uma gestora de uma escola, que é parceira do EFIM Kids, e era o planejamento da Feira de Empreendedorismo, né? E ela tinha essa visão, ela, na verdade, ela queria entender um pouco mais sobre a feira, né? Porque até então nós tínhamos passado só o planejamento de todas as aulas, junto com o nosso material didático. E nós sentamos com ela e ela achou que era só uma compra... venda de um produto, venda né? de um produto... iriam produzir, enfim. Mas não, o negócio é muito mais profundo. Porque nós queremos startar
talentos nos alunos. Isso aí. Coisas que estão escondidas dentro do coraçãozinho dele. Ele vai poder, o próprio pai vai ver ele externando isso, ele mostrando isso durante a feira. E realmente foi o que a Aline falou, nosso planejamento inclusive todas as nossas séries, tá? Desde da educação infantil ao ensino médio, só o terceiro ano do ensino médio que vai um pouquinho além, que a gente fala sobre empreendedorismo e startup, tá? Nós temos ali aulas de startup mesmo, para incentivar o adolescente a criar soluções, né, para esse mundo. E a gente costuma dizer que o Brasil é o melhor lugar para se empreender, né? Porque o que tem de problema no nosso país, infelizmente, não está no gibi. Então, ao invés de a gente ficar reclamando dos problemas, a gente tem que ter essa criatividade de ter soluções, empreender e ficar rico. Esse é o caminho. Tá vendo que é só uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade? Então, dentro do nosso planejamento, nós falamos realmente sobre investimento, sobre precificação, sobre marketing, comunicação visual, Instagram, gravações. A gente fala tudo isso para que eles tenham uma noção de como é montar uma empresa. Inclusive, existe um mock-upzinho, né, que a gente chama que é um modelo, né, com a nossa marca ali, de alvará de funcionamento. Existe um modelo de vigilância sanitária, de documentação para vigilância sanitária. Para que isso? Para que no dia da feira ele deixe lá. Para que ele já tenha uma consciência que não é só simplesmente abrir uma empresa, ou montar um negócio. Não. Tem as partes de documentação, que ele precisa ter essa noção. Sim. Tudo isso. E tem um detalhe bem legal, que é o quê? Quando o aluno está na feira, né, que nós criamos aqui, ele tem um crachá, né, um crachá do Think Kids, que ele é o gerente. É o gerente da loja dele. Só que de tempo em tempo, esse crachá ele muda com os alunos, né? Vamos supor, uma barraca ali com 5 alunos que está querendo ali uma barraca de cookie, né? E tem 5 departamentos. Tem 5 departamentos. Os departamentos são flutuantes, eles passam. Por que isso? Para startar a criatividade neles. Então, por exemplo, o camaradinho lá que está com um crachazinho de gerente, qual é a obrigação dele? Além de gerenciar e aprender ali a questão de liderança dentro. Mas quando um pai chega na barraca, ele é o cara que vai falar como aquilo ali funcionou, como eles chegaram naquele ponto, quanto que eles... Por quê? Porque o pai ele vai ver isso. Ele vai ver isso sendo startado no filho. Então, aí daqui a pouco passa um tempo, toca uma buzina, dá um sinal, a gente vai e passa para o outro. Aí o outro faz a mesma coisa. Então, é uma dinâmica muito legal que a gente criou. Tudo isso pensando, né, nessa questão de startar isso. Ah, mas poxa, Cris, o meu filho, a gente já percebe que não vai ser empreendedor. Por exemplo, a nossa filha mais velha não tem essa veia empreendedora. Já a Rebeca já tem. Tanto que eu falei no último podcast que ela vende pulseira. Sim. E tudo bem, eu falo isso para ela, filha, tudo bem você não ter. Você tem outras habilidades. Através dessa habilidade, nós saberemos te orientar. Olha só, vai por esse lado, porque nós já percebemos que você desenvolve bem aqui. Sim. E com isso ela vai... e quais são as áreas onde eu poderei ter sucesso tendo essa habilidade? Então pronto, ela já se sente confiante. Então, poxa vida, meu filho não vai participar. Bobeira, meu filho participar de uma feira, é só um brigadeiro. Não. São várias habilidades que são desenvolvidas. É poderosíssimo. É saber trabalhar em equipe, entender o processo, respeitar o próximo, é a resiliência, a paciência, a empatia. Ai, caramba, eu queria que fosse desse jeito, mas a maioria votou desse jeito. Então, vamos lá, vamos fazer com que, já que a maioria votou desse jeito, vamos fazer com que a nossa empresa seja um sucesso. Pessoal, nós estamos o tempo todo preparando a criança para a vida adulta. Assim que ele sai da escola, é um mundo muito diferente na universidade, no mercado de trabalho. Então, se ele não tiver essa educação desde cedo, ele vai ficar perdido. E aí, o emocional dele fica desestruturado. Ele pode até ter um currículo maravilhoso, mas se ele não souber conviver, né, em sociedade, né,
tendo resiliência, empatia, paciência, esquece, ele não vai permanecer na empresa onde ele está estiver. dentro do que a gente fala sempre. As pessoas, elas são contratadas pela capacidade técnica, Sim, mas elas são demitidas pelas capacidades comportamentais. verdade. Se você que é pai, mãe, professor, não entender isso, você não entendeu nada. Verdade. Porque não adianta tirar nota 10 na escola a vida inteira e quando sair dali e for contratado, não tem as habilidades comportamentais suficientes para permanecer no emprego. Sim. E o que a gente fala, né, sobre essas capacidades comportamentais? São as soft skills, Sim. né? As habilidades que são habilidades que a gente não percebe, que a gente geralmente não estuda na escola, mas agora a gente, com a nossa metodologia, o nosso método vem justamente para trabalhar essas outras habilidades, Sim. que é, por exemplo, a habilidade de liderança. Uma habilidade de liderança que vai fazer a pessoa que começou por baixo na empresa chegar a uma posição de líder de departamento. Sim. Uma habilidade de ser resiliente, Sim. que vai fazer com que a pessoa, mesmo que ela receba um não, que ela tenha um ataque de um cliente, ou que alguma coisa saia errada, ela consegue ser resiliente e voltar no rumo da situação. Uma habilidade de comunicação. Quantas pessoas a gente conhece que falam assim, nossa, eu faço tanto, mas ninguém me reconhece. Sim. Quantas pessoas você conhece? Muitas. Em geral, essa pessoa não desenvolveu a capacidade de comunicar o que ela faz. Então, ela vai lá, senta na mesa dela, faz lá tudo quietinha, ninguém vê o que ela faz, ela não consegue comunicar. Sim. Se alguém desagradou ela, se alguém desrespeitou, ela não consegue chegar e falar, porque são habilidades de comunicação. E, gente, isso tudo vai fazer com que a criança, no futuro, faça dinheiro. Sim. Seja bem-sucedido. Exatamente. O mais bem-sucedido na empresa não é o que tem o melhor currículo. Esquece isso. Isso. O currículo, ele é importante, mas ele não vai fazer você permanecer na empresa. Ele é muito importante na seleção, na contratação, porque as pessoas na contratação não conseguem ver todos esses detalhes. Sim. Ela consegue ver o currículo. Mas depois que você é contratado, não é a capacitação técnica que vai fazer com que essa pessoa permaneça e nem cresça naquela empresa. Então, a gente tem que pensar muito a respeito disso. A gente fala que hoje a gente tem que ter um cuidado extra com os nossos filhos, Isso aí. porque eles têm tudo de forma muito fácil, no geral, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, se eu quisesse estudar alguma coisa, eu tinha que ir para uma biblioteca, ficar lá quieto, sem falar nada, Isso aí. e fazer 30 anotações no meu caderno e levar para casa para estudar. Isso aí. Hoje, eles abrem o computador e eles têm todas as bibliotecas do mundo na mão deles. À disposição. Então, se você tem uma ferramenta tão importante como hoje a tecnologia, mas você falta habilidades para usar as ferramentas, ao invés de termos uma sociedade mais rica, a gente tende a ter uma sociedade mais dependente. Verdade. E isso é muito perigoso, porque a gente sabe que a tecnologia ela vem substituindo os profissionais. Eu moro nos Estados Unidos e aqui a mão de obra é escassa. E para resolver esse problema, as empresas colocam robôs. Então, hoje, você vai no supermercado, tem muito mais caixa automático que você paga sozinho, passa lá a sua compra toda, paga e vai embora. Então, não tem o caixa registrador, não tem o empacotador. Você vai no posto de gasolina, você abastece sozinho. Não tem ninguém para abastecer seu carro. Você vai em algumas lojas que são lojas de produto físico. Você entra na loja, você mesmo escaneia o que você quer, você paga com o teu cartão e vai embora. E às vezes não tem nem pessoa naquela loja. Então a gente está vivendo uma era em que a gente tem a tecnologia fazendo muitos trabalhos que as pessoas faziam. Como a gente vai preparar os nossos filhos para essa próxima era, para que eles sejam bem-sucedidos financeiramente? Ou eles vão depender dos pais ou do governo para ter uma ajuda para sobreviver. E a gente não quer isso, né? Com Trabalhamos certeza. muito
Com para certeza. não ter que os nossos filhos passarem por isso. É É um verdade. grande desafio. Mas é um grande desafio, mas a educação financeira está à disposição para ajudá-los, né, nesse desafio. Que bom que tem essa Sim. ferramenta, né, à disposição. Sim, a educação financeira para a criança, ela vem para quebrar cadeias, né? A gente fala um pouco aqui sobre manias hereditárias. O que seria manias hereditárias? Muitas vezes, o jeito que os nossos pais trabalhavam com dinheiro, isso vai passando para o avô, vai passando para o pai, vai até chegar nos filhos. E isso você pode ver no histórico de família, não muitas conquistas, né? Muitas perdas. Dentro da minha família já aconteceu muito isso. Então, a educação financeira na minha vida hoje, ela quebrou cadeias. Uhum. Uma cadeia hereditária. Por exemplo, hoje eu sou o primeiro empresário pelo menos dessa linhagem daqui minha, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu sou o primeiro empresário. O primeiro empreendedor. O primeiro empreendedor. Então, eu quebrei uma cadeia. Hoje eu vivo, ando em lugares, como em lugares, visto roupas diferentes do que eu vestia lá atrás. Por quê? Por causa da educação financeira. Uhum. Então, você vê como a educação financeira na vida de uma pessoa, ela transforma uma geração inteira. E as minhas filhas e os meus netos viverão dessas minhas escolhas. Uhum. Você vê como as minhas escolhas determinam o meu futuro? O quão importante é você saber fazer as escolhas certas? Uhum. Hoje nós temos a oportunidade, né, isso fica aí para quem está nos assistindo, professor, gestor de escola, até mesmo você, pai, mãe, que não tem educação financeira na escola, você talvez até ache que, será que isso é necessário mesmo? A gente vê isso. Nós além de estarmos aqui fazendo podcast, fazendo conteúdo, nós vamos às escolas também. Sim. Nós estamos no campo de batalha lá, no campo de atuação. E conseguimos enxergar que em algumas escolas as pessoas ficam achando a educação financeira como se fosse Não é a prioridade. Não né? é a prioridade, não. Uhum. Pô. Como assim não é prioridade? Aí a gente vem com nossos argumentos que já está consolidado, foi testificado os nossos argumentos, né? Sim. Através de depoimentos, através do próprio instituto, de mais de 7 mil alunos transformados. Através de mentorias. Através né? de mentoria, a gente através começa... da nossa vida. E as pessoas ficam assustadas. Sério? Isso acontece? É óbvio que acontece. E hoje a gente quer trazer isso para vocês, né, para que seja quebrada essa cadeia de pessoas que não foram bem-sucedidas, pessoas que tiveram problemas. A gente sempre bate muito nesse ponto de transformação mesmo da questão social, da questão psicológica, para que a pessoa não fique doente, a pessoa não passe por problemas seríssimos no futuro. Então, a educação financeira é muito importante. Sim. Você que está aí nos assistindo, professor, gestor, pai, mãe, tenha isso dentro das escolas. Tenha isso, porque isso transformou a minha vida, a nossa vida, a vida de milhares de educadores financeiros. Né? Não sei se eu já contei isso, posso até contar de novo, mas eu participei, a Aline estava precisando muito, na época que eu estava dentro do Instituto fazendo marketing junto com ela estava precisando muito de depoimentos. Né? Aí eu falei, Aline, a única solução para a gente pegar uns depoimentos bacanas, para a gente arrumar uns leads legal, é entrevistar os educadores financeiros. Aí, Aline, boa, vamos fazer isso. Aí eu marcava com os educadores financeiros. Né? Gente, eu criei algumas perguntas chaves, né? Eu listei lá e tinha 2 perguntas muito bacanas. Quem era você antes de ser educador financeiro? E quem é você hoje sendo educador financeiro? Gente, eram todos. Eu não lembro quantos educadores financeiros eu entrevistei. Foram muitos. Todos choravam. Que lindo. Todos choravam. Porque parecia que tinha até uma música no fundo, assim, uma música mais melancólica. Mas cara, eles falavam assim, nossa, minha vida era assim, né? É assado. E eu me emocionava com eles. Sim.
meus olhos enchiam de lágrimas porque eu vi a transformação, gente. Sim. Só que eles passaram por muitas dores, Aline. Sim. Eles sofreram muito, graças a Deus que hoje eles encontraram esse caminho transformador. Mas eles sofreram muito. Mas só que hoje nós temos a oportunidade de fazer com que as nossas crianças, aí já sai do âmago só filho, nossas crianças do nosso Brasil não sofram o que essas pessoas sofreram, o que a gente sofreu. Sim. Que tem um sentimento de suicida, depressivos, por causa de dívidas, por causa de questões financeiras, que é muito forte isso, casamentos destruídos. Nós temos amigos Sim. que não são mais casados hoje por questões financeiras. Sim. E quando a gente ensina a criança, a gente prepara para a vida que vem pela frente. Isso. Olham para a família, e eu conheci já muitas pessoas falando isso. Aline, eu não empreendo porque o meu pai empreendeu, quebrou e nós passamos por problemas financeiros. E ele criou aquilo como sendo um bloqueio que, se deu errado para o meu pai, eu não vou nem começar, eu não vou nem testar. Quando a gente traz essa educação financeira da nossa metodologia, que a gente faz uma transformação realmente na mentalidade, a partir da geração de dinheiro, de cuidar bem desse dinheiro, a criança consegue entender que o pai, mesmo tendo quebrado, se ele tivesse tido um outro preparo, ele poderia ter começado de novo. Sim. Porque faz parte da vida você ter altos e baixos, né? Faz parte da vida, às vezes, você fazer uma escolha financeira errada. Sim. Nós somos todos humanos. Nós podemos, em um determinado momento, escolher e falar, não era para eu ter feito isso. Sim. Mas se eu conheço as ferramentas, eu sei que eu posso fazer a volta e repetir aquilo de uma outra forma. Quando eu não sei a ferramenta, eu fico dando voltas no mesmo lugar e repetindo o mesmo erro. Essa que é a diferença. Ah, Aline, quer dizer que, poxa, vocês estão ensinando lá no Think Kids, nas escolas, e aquelas crianças vão sair de lá, participaram da feira de empreendedorismo, vão abrir um negócio e eles nunca vão quebrar? Não, gente. Provavelmente eles também vão enfrentar problemas nos negócios. Eles vão enfrentar crise. Como assim? Quem é que estava blindado sobre a crise que a gente teve na epidemia? Nossa. A gente não estava blindado. Qual que é a diferença? Quem tem ferramentas consegue saber, opa, peraí, temos uma crise. Como eu posso contornar essa crise para me manter e até sair da crise mais forte? Porque a crise, ela serve para tornar a gente mais forte também. É como, por exemplo, se a gente pega aí um marinheiro, um navegador. Ele vai estudar não para evitar que a tempestade aconteça no mar. Ele sabe que a tempestade vai acontecer. Se ele é um velejador, ele vai velejar por 3 meses, ele sabe que a tempestade vai acontecer. É inevitável. Mas ele tem as ferramentas para resistir àquela tempestade. Perfeito. Então, se eu estiver no mar e tiver aquela tempestade, o que eu faço? Se eu estiver no mar e minha vela voar, o que eu vou fazer? Isso. Se eu estiver no mar e, de repente, o barco virar, o que eu vou fazer? Então, é isso que a gente faz. A gente prepara essa criança, esse adolescente, para ter ferramentas para lidar com os problemas da vida. Justamente porque, se tem uma família, eu digo que problema com dinheiro não acaba com casamento. O que acaba com casamento é a falta de ferramentas para lidar com esse problema. Porque perfeito. Se tem ferramentas, o problema financeiro, ele une o casal. Vocês já perceberam isso? Sim. Imagina o seguinte, vocês estão andando de carro, e aí o pneu do carro furou. Vocês vão brigar e vai cada um para um lado porque o pneu do carro furou? Não. Vocês sabem que tem o step, tem o macaco. Sim. Então, o que vai fazer? A esposa vai abrir a porta, vai falar assim, como que eu posso ajudar? Tem como eu botar o triângulo lá fora? Ah, deixa eu botar o triângulo lá fora. Não, trocar o pneu você troca, que é mais pesado. E foi. Só que um problema financeiro na família, se nenhum dos dois sabe o que fazer, aí começa assim, a culpa foi tua. Você que gasta demais. Ah, você que pediu demissão na hora errada. Você que quis comprar esse apartamento. Não era a hora. Aí começa a briga. Mas se eles têm ferramentas, opa, peraí. Estamos com um problema aqui. Vamos sentar
que você pode fazer? O que eu posso fazer? E aí eles aprendem a resolver. Então, essa é a nossa função como educadores financeiros. É fornecer as ferramentas para que eles estejam prontos para passar pelas tempestades. E aí não seja um problema de tem um problema na minha empresa, vou fechar. Tem um problema no meu casamento, vamos separar. Tem um problema com dívida, vou tirar minha vida. Não. Sim. Como que eu uso as ferramentas para poder lidar com isso? Até mesmo, gente, para saber que às vezes tem que pedir ajuda para outros profissionais. Se a pessoa está com problema, e aí falando para adultos, né? Se a pessoa entrou num problema de depressão por causa das dívidas, ela vai buscar um educador financeiro capacitado. Não é para pegar qualquer gente que está aí. Por favor. Capacitado. Para ajudar a fazer uma negociação para sair das dívidas, mas vai ter que procurar um médico para poder cuidar da depressão. Isso é ter ferramentas, saber usar as ferramentas. Não é você tentar resolver tudo sozinho e se afundar cada vez mais dentro daquela situação. Então, essa é a nossa função, né? Essa é a base da metodologia que eu criei. Foram anos desenvolvendo essa metodologia. Eu falo que, como educadora financeira, né, meu trabalho tem 8 anos, mas na vida empreendendo e implementando, construindo isso tudo já tem mais de 20 anos. E eu quero que isso chegue às nossas crianças, que eles aprendam a ter recursos para lidar com as tempestades da vida, que a gente sabe que vai ter. E olha, vou contar um segredo para vocês. Tem coisa, gente, que a gente nem sabe que vai acontecer. Verdade. Então, a gente tem que preparar essas crianças e esses adolescentes para aprender a usar a ferramenta. Porque a gente não sabe. Quem ia imaginar que ia ter uma pandemia? Verdade. Ninguém ia imaginar isso. Parecia um pesadelo, né? Então, a gente vai precisar... Vocês passaram por isso, vocês quebraram uma empresa na pandemia. Né? Então, quem é que imaginaria que isso ia acontecer? Eu também tinha uma empresa na pandemia, mas a minha empresa não quebrou, a minha empresa cresceu. Porque eu já vim me preparando antes. Se eu tivesse a minha outra empresa e tivesse passado pela pandemia do jeito que eu estava em 2015, tinha quebrado também. Mas não. Em 2015, eu tive um outro problema que me fez me preparar. Claro que eu não sabia que ia ter pandemia nenhuma, mas eu tinha ferramentas que permitiam com que minha empresa continuasse crescendo, mesmo com o fechamento das coisas, né? Então, é isso que a gente quer. Ensinar as crianças ferramentas para que elas possam crescer e lidar com as tempestades e sair saudavelmente. Né? Isso. No bolso. Isso aí. É isso mesmo, muito bom. É muito bom esse tema, muito bom falar sobre isso, né? E eu tô aqui pensando e surge vários outros temas para os outros podcasts. Mas eu quero desafiar você a colocar aí nos comentários desse podcast. Bota aí, ó. Eu quero Think Kids na minha escola. Porque eu tenho certeza que vai ser um diferencial para a escola do seu filho. Vai ser um diferencial para o seu filho. Vai ser um diferencial você, gestor, para a sua escola, para a sua rede de escola. Porque essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Transformar vidas. Criar um legado. A gente fala muito sobre legado, né, Aline? Nas mentorias, nos cursos. E isso dá muito forte dentro de nós. A gente quer deixar um legado para esse mundo. Um legado para os nossos filhos. Uma nova história. Os erros que nós cometemos como pais, nós não queremos que os nossos filhos cometam. Ou sofram. Ou sofram. Sabe? Nós não queremos. E o que a Aline falou, né? Não adianta também nós queremos agir pelo nosso achismo. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Não, gente. Existe metodologia para tudo nessa vida. Técnicas, ferramentas, como a Aline falou, estratégias, estudos. Gente, cola com quem sabe. Sabe o segredo do crescimento? É você colar com gente maior do que você. Que tenha mais conhecimento. Que tenha mais conhecimento. Mais vivência, né? Eu vou contar uma experiência aqui pra gente já participar a gente já pro final. Eu sou músico, né? Então eu toco bateria já desde os meus 14 anos de idade, eu amo bateria. E teve um período que eu tive que tocar com uma galera
que não era tão assim Estilo musical. dedicada à música como eu era. Eu estudava muito ainda, até hoje ainda estudo. Sabe o que aconteceu comigo? O meu rendimento, ó, caiu totalmente. Aí meses depois eu tive que tocar com uma rapaziada top de linha, gravar no estúdio. E eles estudavam, Que né? eles Eu lembro. estudavam. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui gravar. Eu estava perdendo ali o compasso. Por quê? Porque eu estava me envolvendo com pessoas que não tinham tanto conhecimento naquele momento. Eu estava em outro lugar. Então eu tive que voltar a andar com os caras grandes, eu tive que voltar a estudar, a sonhar, porque é aquela questão, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive, né, Aline? Então, se você começar a conviver com pessoas grandes, você vai crescer também. Isso Você aí. vai começar a andar, a falar, a pensar como os grandes. Então, se você começar a buscar metodologias grandes, ferramentas incríveis, que nós falamos aqui com toda certeza que o EFIM Kids é essa ferramenta incrível para a sua vida, para a vida do seu filho, você vai viver outras histórias. Você vai andar em outros níveis de conhecimento. O seu filho vai viver uma história totalmente diferente da sua. Muito Cris, mas a melhor. minha vida foi muito boa. Mas pode melhorar. Isso aí. Não Às se vezes- contente com um bom, sabendo que existe o excelente. Boa. Não faça Muito isso. bom. Existe o excelente. Ô, Cris, e você falou uma coisa aí, né, você se torna parecido com as 5 pessoas que você mais convive. E algumas pessoas acabam não concordando, discordando, achando que esse pensamento é um pensamento interesseiro, né? Que, por exemplo, eu só vou andar com gente rica, eu vou largar meus amigos de lado. Gente, e não tem nada a ver com isso. Isso. Isso tem a ver com nós sofremos influência social, tá? Como educadoras, nós já estudamos várias metodologias, inclusive eu trabalho muito com a metodologia sociointeracionista, que foi desenvolvida, né, por Vygotsky, e ele já tem estudos, gente, de séculos falando sobre isso. Nós reagimos às nossas interações sociais. Então, se você chega num lugar que todas as pessoas andam descalço, é natural que você também tire o sapato para andar dentro de casa. Isso aí. Se você chega numa casa que todo mundo entra de sapato, você vai entrar de sapato. Está errado entrar de sapato ou entrar descalço? Não. Isso é uma adaptação social. Então, se eu ando com pessoas que gostam de estudar, que se dedicam, que são responsáveis com o horário, se eu chego atrasada todas as vezes, eu sou diferente do grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para chegar na hora. Se eu convivo com pessoas que nunca têm dinheiro, que gastam, que esbanjam, que estão sempre reclamando da vida, e eu for toda certinha com o meu dinheiro, tenho dinheiro na conta, estou lá toda disciplinada, eu vou ser a diferente da turma. Então, o que eu vou fazer naturalmente? Eu vou tentar me adaptar àquela turma. Então, eu vou gastar mais dinheiro, eu vou começar a fazer coisas que eles fazem. Isso não é só com criança, isso é com adulto também. Sim. Mas criança tem mais interferência do mundo externo. Quando a gente fala isso, para que a gente precisa fazer? Nós precisamos estimular os nossos filhos a conviver com pessoas que têm melhores resultados. Sim. Não é que ele não vai gostar do coleguinha que não quer nada, do coleguinha que xinga a professora. Ele vai amar. A Bíblia falou para nós amarmos todas as pessoas. Só que amar não quer dizer conviver. Isso. Eu posso amar todas as pessoas, mas eu não preciso conviver com todas as pessoas. Eu posso escolher as pessoas que eu convivo. Então, se tem um grupo que está ali se reunindo, não quer nada com nada, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer se desenvolver, o que eu vou ficar fazendo ali? Minha mãe, quando era criança, minha mãe tinha um ditado, né? Que ela falava sempre, para mim, isso aí, ela falava assim, quem se junta com porco, farelo come. Isso aí. Então, ela falava, na escola tinha lá a turminha do que não quer nada. Não anda com eles. Sim, é isso aí. Lá tinha a turminha da confusão, que tinha a briga na escola. Sai de perto. Isso aí. Porque, mãe, mas eu fico com elas, mas eu não brigo. Não briga ainda. Porque daqui a pouco você está no meio da confusão lá, alguém te dá um tabefe. Então, é sobre isso que a gente quer que você, como pai,
influencie o seu filho. Não é para você falar, você tem que ser médico, ou você tem que ser dentista, ou você tem que ser do TI, engenheiro. Não. Isso é uma opção dele, de acordo com as habilidades dele, com a vocação, com a descoberta de interesse. Agora, qual o tipo de influência que a gente pode deixar? Influenciar de forma positiva, ensinando eles a buscarem ter melhores relacionamentos, a participar de grupos que vão estimular para que ele cresça, de escolas que promovam esse tipo de conversa, que não seja uma escola que está ali só interessada em fazer o aluno passar no Enem. Ai, O que vai adiantar só passar no Enem? É verdade. Tem que passar no Enem, Aline. Tem, só que isso só não é suficiente. Com certeza. Então, esse é o papel do pai na ajuda para a escolha profissional. Tenha certeza que você está fazendo boas escolhas e ajudando seu filho a fazer boas escolhas também. Não impondo a sua escolha, mas que o meio que ele convive vai fazer com que ele queira crescer e se desenvolver cada vez mais. É isso. É isso. Maravilhoso. Gente, nós estamos finalizando o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí um comentário, comente aí o que você achou desse podcast. Não esquece de colocar aí, ó, eu quero Think Kids na minha escola, põe aí que nós temos representantes franqueados no Brasil inteiro, aí muita gente trabalhando aí, querendo implementar a educação financeira nas escolas. Ó, se você também tiver, Cris, quero saber aí sobre tal assunto relacionado à educação financeira para criança, coloque aí, pode sugerir um tema, vai ser um prazer poder falar sobre o tema que você tem alguma dúvida. Tá bom? Marcela, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero dizer que foi muito bom. Quero dizer que as crianças precisam da educação financeira, você também precisa, papai, mamãe, os gestores. Não pensem que estamos focados apenas nas nossas crianças. A equipe pedagógica também. Olha eu lutando aí pela causa dos meus colegas. A equipe pedagógica também tem a vida transformada através da educação financeira, porque nós também temos esse olhar especial para a equipe, né? A equipe também precisa falar de algo que ele está vivendo, que é real, que está sendo transformado, né? Porque todo mundo fala, não preciso de educação financeira, já sou organizada. Mas à medida que você vai estudando e conhecendo, aí você entende qual é o seu perfil, aonde que você ainda tem que melhorar, aonde que tem pontos fortes que você precisa compartilhar, enfim. Tem muita história boa na educação financeira. Então, conte conosco, nós estamos à disposição para fazer a diferença na sua escola. Muito bom. Aline, quer falar mais alguma coisa? Sim, se você chegou até aqui no nosso podcast, escreva aqui no podcast Mudança, para a gente saber que você chegou até o final. A metodologia do Think Kids é uma metodologia que eu desenvolvi baseado em estudos, pesquisas e muita prática para ajudar crianças e adolescentes a terem uma vida financeira próspera. Saúde financeira. Essa metodologia ela já está presente em várias escolas no Brasil, futuramente em outros lugares do mundo também. E nós temos como levar isso para a sua escola através da nossa rede de franquia. Então, nós temos representantes em vários lugares do Brasil. Se você tem uma escola, se você tem um filho que está numa escola desde o pré até o ensino médio e quer que essa metodologia chegue na sua escola também, tem um link aqui nos nossos comentários que você pode seguir. Se você está ouvindo no Spotify, vai lá, busca a gente lá no YouTube, manda uma mensagem para o Think Kids que a gente faz contato com você. E se você é um profissional e quer conhecer um pouco mais da nossa franquia, de repente você quer empreender, levando educação financeira para outro lugar também, faça contato aqui e pergunte como você pode se tornar um franqueado e levar nossa metodologia para mais lugares desse Brasil. Eu quero agradecer, Cristiano, Marcela, por mais um podcast. Foi um prazer. Hoje falando sobre como ajudar o seu filho na escolha profissional. E a gente está só começando, né? Então, esse podcast aqui ainda vai alcançar muitas e muitas pessoas. Aproveite e compartilhe. Tem alguém aí? Você, mãe, ouviu? E o pai está estimulando, está obrigando? Manda esse podcast. Manda aí. Para ele ouvir outra pessoa falando. Às vezes não ouve você, mas ouve outra pessoa falando. Então, vamos ajudar e fazer com que crianças cresçam de forma próspera e bem-sucedida financeiramente. É isso aí. Valeu, gente. Até o próximo podcast Think Kids. Um abraço.